Senhor, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nome do Senhor, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo aí, cada um no seu lar, na sua casa, e mesmo assim o Espírito Santo de Deus, ele tem poderosamente nas nossas vidas, amém? Hoje é um dia especial, né, irmãos? Hoje é um dia que, mais uma vez, o Senhor, pela sua bendita misericórdia, pela sua bendita graça e bondade, Ele nos concedeu, né, a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez, né, vivos, respirando. Então, é tempo de gratidão, né? É tempo de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém? Porque Deus, Ele tem promessas para mim, Ele tem promessas para você, tem promessas para sua família. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Quero me apresentar a Ti, Jesus, para em louvor. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Yes, glória a Deus. E ser reconhecido. Todos os meus dias. Andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou para servir. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, me ofertar em louvor e os Seus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Aleluias. O Teu coração e ser reconhecido, aprovado pelo fogo. Sabes todos os meus dias e eu vou andar com Ele. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e no Seu altar para servir. O Senhor
os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou e no seu altar para servir. Oh, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Esse violão tá meio desafinado. Aleluias. Boa tarde, irmãos. É bom estar com vocês mais um dia. Louvado e adorado seja o nome santo daquele que nos chamou. Amém? Queridos, antes de nós entrarmos aqui numa porção da palavra, que vai ser bem curtinha, eu queria falar algo hoje. Hoje eu não tô afim de falar de coronavírus, não, sabe? Hoje eu fui no médico, né, para ver a respeito do meu peso, né? Que eu sei que não parece, mas eu tô acima do peso, viu, irmãos? Não parece, eu sei, tranquilo, mas estou acima do peso. E eu fui na nutricionista, fui ver algumas coisas. Então, eu saí, a rua tudo vazia, né? O pessoal tudo meio recluso aí, né? As lojas fechadas. Nossa, eu falei que isso tem que acabar, né, cara? E eu creio que Deus está trabalhando e isso vai acabar em nome de Jesus. Mas eu não queria falar sobre isso, não. A gente vai abordar um assunto aqui, outro assunto, meio bem rápido. Mas antes disso, eu queria comentar algo, né? Ontem, depois do vídeo que a gente gravou aqui, a minha filha, ela pegou e falou assim: nossa, não tinha ninguém assistindo, né? Não tem ninguém assistindo. Eu falei: amém, filha, às vezes eles assistem depois, tem gente que assiste depois, né? Eu, muitas das vezes, eu acabo vendo o vídeo depois. Às vezes não dá pra ver na hora, a pessoa tá fazendo outra coisa. E aí eu dei uma lição, eu expliquei algo para ela, já para ela não cair numa armadilha que o diabo ele trabalha muito na vida dos que servem a Deus, né? Que é nesse desejo de querer ser prioridade, de querer estar acima, de querer visualizações, né? Nós não somos youtubers, né? Nosso propósito aqui é o outro, né? Mas eu expliquei para ela, eu falei para ela: ô filha, o meu papel aqui não é se importar se tem alguém lá atrás ouvindo ou se depois alguém vai ouvir. O meu papel aqui é falar, sabe? O meu papel aqui é ser uma voz, sabe? Ser um instrumento de Deus, né? O resto é com Deus. Mas Deus tem um chamado na minha vida. Deus me chamou para ministrar. Se eu ficar, Senhor, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia. Não foi para isso, né? Foi para isso. Jeremias, ele, um certo tempo do ministério dele, que foi um ministério muito difícil, né? Se a gente analisar a vida de Jeremias, irmãos, olha que profeta foi o Jeremias, né? Teve uma hora que ele chegou na vida, no ministério dele, que ele falou assim: Senhor, tu me iludiste,
Iludido estou, iludido fiquei. E ele resolve não pregar mais. Eu não falo mais a tua palavra. Não prego mais a tua palavra. Por quê? Porque a mensagem que veio para Jeremias passar para o povo judeu era de rendição, né? Era para eles se renderem aos babilônios, à Babilônia, ao rei Nabucodonosor, porque a vontade de Deus era essa, né? O povo precisava passar por aquele cativeiro para que o povo fosse tratado naqueles 70 anos, e foi realmente isso que aconteceu. Depois daqueles 70 anos o povo nunca mais caiu na idolatria, né? Como era antes. Só que o povo não quis aceitar as profecias de Jeremias. O povo não quis. E Jeremias, ele sofreu muito. E aí ele fala: iludido fiquei, Senhor. Eu não prego mais. Eu não prego mais. Eu não vou mais falar da tua palavra. Mas aí ele fala: mas ao mesmo tempo eu não consigo. Porque as suas palavras, elas ardem nos ossos. Ardem nos meus ossos. Aí eu lembro de Paulo falando: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, né? Então eu expliquei para ela que nós somos chamados para cooperar com Cristo, né, no evangelho, né, para proclamar as boas novas da salvação, falar que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Não é por muito falar, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes nós temos uma palavra que precisa ser falada, uma palavra às vezes que é um pouco longa, tudo, mas a gente sabe que não é o tanto falar. Às vezes o Espírito Santo, você fala ali 30 minutos, o Espírito Santo vai falar com uma pessoa ali, talvez um tópico que você está falando, e ali o Espírito Santo toca, né? O Espírito Santo faz da maneira dele. Então o nosso papel é ser um canal. É como se fosse o resto com o Senhor, porque nós só podemos ir até aqui, o resto é com Ele, né? Então eu expliquei bem isso para ela, para que não nasça nela, né? Não se crie nela desde cedo já um espírito de competição, né? Porque isso é muito ruim, um espírito de competição, um espírito de crítica. Quando você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir uma mensagem, eu acho que a gente nós não estamos ali para criticar a mensagem, mas sim para ouvir a mensagem, né? Confesso aos irmãos que eu já fui assim, viu, irmãos? É pior para você, né? Porque você está ali ouvindo, por exemplo, está ouvindo uma palavra de Deus, está lá ouvindo o pregador. Aí, de vez de se analisar a mensagem, você fica analisando o mensageiro. Aí o mensageiro erra um versículo. Ele fala um versículo e ele cita um versículo e dá um endereço de outro. Aí você viu? Aí se a sua mulher, alguém estiver do lado, errou o versículo. É outro. E a palavra está rolando, irmãos. E ele fica assim: nossa, cara, errou o versículo. Aí tem uns autos críticos que a palavra acaba ali para ele. Porque ele errou um versículo, ou porque ele trocou umas palavras. A gente que às vezes, muitas das vezes, eu que falo rápido, né, falo pelos cotovelos, muitas das vezes você acaba trocando algumas palavras, né? Mas assim, a pessoa que está ligada na mensagem, ela sabe, não, ele errou ali, ele ia falar alguma coisa, me falou outra, mas ela tá entendendo, entendeu?
Mas tem pessoas que já vê, ixi, já sai, sabe? É complicado. E eu expliquei para ela, eu falei para ela, a gente está aqui, Deus, a gente não está aqui para criticar o mensageiro, a gente está aqui para ouvir a mensagem. Agora, se você está ouvindo uma mensagem, você está vendo que a pessoa, ela leu um texto, está falando uma coisa totalmente diferente do que ela leu, ou ela está em crítica, é lógico que, né, você não vai, como que eu posso falar, trazer aquilo para a sua vida, né? Você não vai, como que eu posso falar? Você vai deixar de lado, né? Você viu que o cara tá falando besteira, só espera acabar, respeita, né? Porque esse não é o nosso papel. Em igreja, lógico, né? Já teve situação, já ouvi falar de pastor pegar e mandar o cara parar de pregar, porque tem condição, né? Então, tem que ter uma preparação. Mas ninguém é perfeito, né, irmãos? A gente erra, a gente falha, é normal. O importante é você focar no conteúdo da mensagem, né? No conteúdo da palavra e do que Deus quer falar, né? Depois você juntar tudo e falar o que Deus, o que serve para mim isso. Você filtrar, essa é a palavra que eu precisava achar. Filtrar, você filtra a palavra inteira e vê o que Deus está falando ali com você naquele momento, ou aquela palavra pode servir para futuramente, e assim funciona, né? E eu expliquei para ela para isso, para ela não cair nessa, sabe? Né? Não cai nessa não, porque eu creio que eu e minha família nós servimos ao Senhor. Os meus filhos são todos nasceram em berço evangélico, graças a Deus, algo que eu não tive oportunidade, e eu quero criar eles na presença de Deus, né? Eu quero logo já começar de cedo ensinando a palavra do Senhor, ensinando o caminho do Senhor. A palavra fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, né? Para que ela, quando crescer, ela não se desvie dele. E é no caminho, não é o caminho. Eu ensinar o caminho é como alguém parar, você sabe onde fica o Sempre Vale? Você vai aqui, tal, você está ensinando o caminho. Agora, você ensinar no caminho é diferente. Falar, estou indo para lá, monta aí. Aí você monta no veículo e você vai junto com a pessoa. Você vai ensinando no caminho. Então, ensinar no caminho é você ir junto, você estar junto, né? Então, isso é muito importante, né? Eu estou comentando isso com os irmãos, que é algo que eu conversei com ela ontem. Amém? E isso é importante, muito importante para todo o ministério, não só o ministério da palavra, ministério de música, para tudo que você vai fazer para Deus. Nós somos somente um instrumento, irmãos. Um instrumento. Nós somos somente um canal, né? Um canal. E assim, Deus procura adoradores. Deus procura. Ele falou, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? E eu estava analisando aquele texto da multiplicação de pães. Teve a primeira e a segunda. Eu não lembro, uma foi 4.000, né? Outra foi 5.000, alguma coisa assim. Mas pensa aí, 5.000 homens, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Gente, é muita gente ali. É muita gente. Agora para comigo, você acha que somente aquele menino ali, só o menino tinha aquele 7 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos? Será que somente aquele menino tinha aquela porçãozinha ali para entregar para Jesus? É de se pensar, não é? É de se pensar. Porque a mulher, a mãe, é da mãe já isso, se preocupar com o filho,
né? Ainda mais quando vai para alguma viagem longa. Eles ficavam dias atrás de Jesus, eles andavam atrás de Jesus. Eu acredito que não era só ele que tinha, mas ele pegou o pouquinho que ele tinha, né? E ele resolveu entregar para Jesus poder fazer um milagre. Então, eu expliquei para ela, eu me considero um canal, um instrumento. E o pouco que eu tenho, o pouco mesmo, eu entrego para Jesus. E Jesus pega e faz um milagre. Ele multiplica, né? Ele através do meu povo, alcançar várias pessoas, né? Porque ele é poderoso, né? Ele é o Rei dos Reis, ele é Alfa, o Ômega, ele é o princípio e o fim. E a Bíblia diz que a palavra dele é mais penetrante, né? Ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Está lá em Hebreus 4:12. Então, nosso papel é falar. E o Espírito de Deus, ele vai tratar. Amém? Então vamos para uma porçãozinha rápida da mensagem. Se você estiver aí ligadinho comigo, ou se você que está assistindo depois, está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 18. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 18. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 18. Esse dia eu fui brincar com um amigo meu, falei que eu ia virar youtuber, que eu já estava acostumando já. Aí ele falou pra mim assim, se for virar youtuber tem que ter 2 celulares. Um pra sua cara larga e o outro pro resto da... Olha só, que abençoado. Mas tá bom. É assim mesmo. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 6, versículo do 8 ao 18. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que eu tinha avisado. E assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria, versículo 11, o rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? E um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra a cidade.
Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que o que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém, Jesus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Esse é um texto bem conhecido, irmãos, bem conhecido, né? Assim, da época dos reis de Israel. Eliseu, sucessor de Elias, com seu servo aqui. Acreditamos que esse servo possa ser o Geazi, né? Aquele servo que ficou leproso lá naquele episódio de Naamã, né? Porque não sabemos se está em ordem cronológica, enfim. Porém, queridos, o que esse texto ele traz algumas lições para nossas vidas, algumas lições. E analisando esse texto, estudando, né, a gente consegue tirar algumas lições, e eu queria compartilhar um tema, né, que está escrito aí. Que tipo de cristão somos nós, né? Somos nós. Eu ia colocar como está aqui, mas aí eu coloquei somos nós, mas agora eu falo o certo. Que tipo de cristão você é? É individual. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você está sendo, né? Que tipo, né? Aqui nós encontramos aqui algumas alguns tipos, né, de pessoas, né, que servem a Deus, né, que se dizem cristãos, mas que precisam melhorar, né, precisam buscar mais. Todos nós precisamos, né? Mas esse texto nos traz algumas revelações interessantes. Então eu queria já bem rápido começar. O primeiro tipo de cristão. Eu falo cristão, eu falo de pessoas que estão dentro da igreja mesmo, viu, irmão? Dentro da igreja. Olha só. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele estava em guerra contra o rei de Israel. E toda vez que ele armava uma cilada para o rei de Israel, Eliseu, ele ia lá e falava assim, ó, não vai lá, porque o rei da Síria vai lá, ele vai te pegar, vai por lá. Aí o rei de Israel ia por lá, escapava da cilada do rei da Síria. Isso não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Até que uma hora o rei da Síria, ele chega e faz uma reunião com seus soldados. E aqui nós achamos o primeiro tipo de cristão. Olha só, versículo 11. Então, 6:11, 2 Reis 6:11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel?
Ele chega e fala assim: ô pessoal, é o seguinte, toda vez que a gente joga uma cilada, o rei de Israel consegue escapar. Tem alguém aqui no meio de nós que está nos traindo. Existe um traidor aqui no meio de nós. E eu quero saber quem que é. Eu quero saber quem que é. E aí, meu querido, olha só. No versículo 14. Não, peraí. Versículo 14 não. Glórias a Deus. Isso. Ele chega e fala assim: eu quero saber quem que está me traindo. Quem que está me traindo? Então, o que revela aqui esse primeiro tipo de pessoa? Essa atitude, ela revela o tipo de pessoa que só consegue ver o que é natural, o que é lógico e o que é visível aos seus olhos. Esse é o primeiro tipo de cristão, o que consegue ver somente o que é visível, o que é lógico, né? Para ele aquilo, a lógica era que alguém estava traindo, sabe? Cristão lógico, pela lógica. E nós entendemos que a matemática de Deus é diferente, irmãos. 2 mais 2 para Deus não é 4 não, né? Deus, ele é diferente. A matemática de Deus é diferente, né? Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Amém? Deus age de uma maneira diferente. E aqui esse primeiro tipo de cristão é aquele que só consegue ver a lógica. A lógica. Lá em 1 Coríntios 2,14, fala assim: ora, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Quando ele fala, ora, o homem natural, eu quero parar nessa parte, o homem natural. Existem pessoas cristãs que estão dentro da igreja, mas são pessoas naturais. Pessoas que enxergam as coisas pela lógica. Pela lógica. E a maioria dessas pessoas que é só pela lógica, não estou falando que a lógica é errada, irmãos, mas a maioria da pessoa que só vê, a visão dela é lógica, ela geralmente é a pessoa que acompanha a esposa, vai porque a esposa pede, geralmente é a pessoa que está ali por algum interesse, por alguma outra coisa, geralmente é a pessoa que está ali porque o pastor fala bonito, gosta de ouvir tudo, a mensagem, mas na hora que começa a entrar numa parte mais assim, não, tal, sabe? É aquela pessoa que crê assim, não, eu creio que Jesus Cristo existiu, ele foi um homem iluminado, mas que ele é o Deus, né? Que ele e o Pai é um, que ele desceu do céu e veio e encarnou, que Maria, a Virgem, teve um filho, sabe? Ele só ele até vai, na hora que bate na lógica ele fala não. Sabe? Eu creio até algumas coisas da Bíblia, mas que o mar se abriu, não, o mar se abriu não, é difícil, né, irmãos? Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que crê somente lógica. Esse é o primeiro tipo de cristão. O rei
é o seguinte, porque depois eles falam para o rei, ó rei, é o seguinte, é que o profeta Eliseu, ele consegue ouvir tudo que o senhor, a estratégia que o senhor faz na hora que o senhor está dormindo, e ele vai lá e passa para o rei de Israel. Então a lógica dele é assim, se Eliseu está sabendo, é porque alguém contou para ele. Porque alguém contou para ele. Né? A primeira, né, situação que ele pega é essa. Se Eliseu está sabendo, é porque alguém contou para ele. Pessoas que só conseguem ver o natural. Né? E aqui nós conseguimos pegar algum ensinamento nesse primeiro tópico aqui. Essas pessoas que só veem o natural, diante das dificuldades, são as pessoas que mais sofrem. Elas não conseguem transcender, né? Então, diante de uma luta, o que ela vai conseguir enxergar? Ela só vai conseguir enxergar os problemas. Ela só vai conseguir enxergar os gigantes. Diante de um problema, de uma dificuldade, né? Ela não vai ter saída, porque ela só vai ver pela lógica, né? Ela já começa a armar, nossa, o jeito que a situação está assim, vai chegar ali, eu vou quebrar, né? Muitas vezes a pessoa, ela pensa dessa maneira, sendo que com Deus, a vida com Deus não é lógica. Deus, ele pode fazer um milagre de uma hora para outra, Deus pode transformar a sua vida de uma hora para outra, não importa a situação que você esteja. Amém? Glória a Deus. E essas pessoas não conseguem entender porque eles não estão, né, na esfera espiritual, mas sim natural. Né? Esse é o primeiro tipo de cristão aí, que estão dentro das nossas igrejas. Amém, queridos? O segundo tipo de cristão, ainda com o rei da Síria. Versículo 12, né, de novo, até o 14 agora. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele diz: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, e chegaram à noite e cercaram a cidade. Amém? Esse segundo de pessoa aqui já é uma pessoa que realmente pensa que existe sim um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, um mundo visível, mas ele ainda procura meios lógicos e meios naturais para encontrar a solução para o problema que ele está vivendo. Essa pessoa, esse segundo tipo de cristão, já não é só a parte lógica. Esse tipo de cristão aqui já não é só o natural. Ele é uma pessoa que ele acredita no espiritual. Ele está ali na igreja, ele crê, sabe? Ele sabe que Deus pode fazer, ele ora para Deus, mas o que ele faz? Vocês vão entender aqui o que eu estou querendo dizer. Olha o que o rei fala: ide ver de onde ele está para que eu mande prendê-lo. Tá bom, ele é profeta? Tá. Ele é um homem espiritual e quando eu estou dormindo, ele consegue ver o que eu estou pensando, as minhas estratégias. Interessante. Vamos lá e vamos prender ele. Esse é o segundo tipo de cristão. Ele acredita no espiritual, ele acredita no mundo espiritual, mas ele quer resolver as coisas dele na esfera terrena, natural. Sabe? Muitas pessoas estão vivendo uma luta
espiritual, e a nossa luta ela é espiritual, a Bíblia fala, né? Eu vou fechar aqui, mano, por causa do ventilador, porque está tudo aqui na Bíblia, mesma versão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, né? E muitas das pessoas, elas entendem isso. Elas entendem isso. E aí Paulo fala, portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo isso, permaneceis inabaláveis. Está lá em Efésios. Então, Paulo fala assim, ó, vocês são, a nossa luta é espiritual. Então, revestivos da armadura de Deus, uma armadura espiritual, para você poder vencer essa luta. Só que esse tipo de cristão aqui, que está simbolizando o rei, é aquela pessoa que acredita no mundo espiritual, frequenta a igreja, às vezes é cristã, é batizada, amém? Às vezes lê a Bíblia, conhece a palavra, tudo, mas na hora de ela resolver o problema dela, ela parte para a esfera terrena. Ela está com algum problema difícil na vida dela, em vez de ela ir para o quarto dela, ajoelhar e falar com Deus, ela vai falar com a vizinha. Está me entendendo? Ela vai primeiro pedir ajuda para a vizinha, falar com a vizinha, de vez de ela ir falar com quem pode resolver, com quem pode ajudar, né? São as pessoas que querem dar uma ajudinha para Deus, vamos dizer assim. Esse é o segundo tipo de cristão. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Do Senhor. Então, queridos, se você está passando uma luta, uma necessidade, uma dificuldade, travando aí algo na sua vida, pode ter certeza que a maioria das nossas lutas, Satanás ele está por trás. Tem aquele ditado, nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo. É verdade, nem tudo é o diabo, mas que ele sempre está rondando ali, esperando uma brecha para dar uma empurradinha, uma ajudadinha para complicar mais, ele está. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, né, queridos? Então esse é o tipo de pessoa. É o segundo tipo de pessoa. Né? Muitas vezes as pessoas fracassam na vida porque ao invés de buscar a Deus para saber o que fazer, fazem o que vem à cabeça e acham que é o melhor caminho sem consultar o Senhor. Estão entendendo mais ou menos? Não consultam a Deus. Fazem do jeito delas. Às vezes Deus fala na palavra, espera. Você está querendo algo, aí você vai lá, a palavra vem, espera. Uma palavra para você esperar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você recebe aquilo, você sente aquele negócio no coração. Deus falando para você, calma, calma que eu estou agindo. Eu tô trazendo, estou fazendo, estou trabalhando. Vai chegar. Mas ele não, ele pega e vai para fazer do jeito dele. E muitas das vezes acaba se complicando. Eu vou contar o testemunho para os irmãos aqui. Eu estava necessitando de um dinheiro. Há um tempo para trás aí eu tive uma situação muito, como que eu posso dizer, financeiramente um pouco difícil, né? Agora, graças a Deus, está melhorando. Precisava de um dinheiro para pagar uma conta. E eu orando a Deus, preciso desse dinheiro para pagar essa conta e tal. E eu sentia no meu coração que Deus falava, calma filho, vai resolver essa situação. Vai resolver essa situação. Mas eu não aguentei esperar. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei num grande amigo meu, um grande amigo, considero muito ele mesmo. É um Lulãozão, né, que trabalha comigo. E falei para ele, ô meu querido,
você não faz um empréstimo para mim? Né? Faz um empréstimo para mim aí, tal, eu vou te pagando, tal. No primeiro dia ele ficou meio assim, por causa da esposa, tal. Aí até que fez. Irmãos, o rapaz fez um empréstimo para mim. Deu 2 dias, Deus veio com a provisão. E o dinheiro. Aí eu, em vez de, se eu fosse esperto, né? Mas também aí já tinha complicado tudo. Não, até dava. Eu poderia ter pagado a minha dívida, né? E quitado o empréstimo, né? Mas não, aí nós somos, às vezes, maus administradores. O que aconteceu? Eu acabei gastando dinheiro do empréstimo e pagando a dívida, e aí paguei uma dívida, mas fiquei com outra. Graças a Deus já foi embora, graças a Deus já foi resolvido, através da oração. Né? Graças a Deus, eu tenho experimentado muitas respostas de oração. Eu creio que até o final do ano, eu fiz uma lista, irmãos, de pedidos de oração, de dívidas, de ministério, de tudo, e tenho orado a Deus em cima daquilo, né? Juntamente dentro dessa lista tem a parte que nós devemos estar sempre orando, com jejum e oração. E ali, irmãos, eu posso falar para vocês, nessa realidade que nós vivemos, 60% Deus já cumpriu. 60% Deus já cumpriu. Sabe por quê, queridos? Porque Deus ouve a oração do justo. E nós não somos justos, nós somos justificados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados pela graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então nós precisamos aprender o que é entender que Deus está no controle. Não dê um passo, espere Deus, espere Deus. Na Bíblia nós temos vários exemplos disso, mas como hoje eu não quero demorar muito, então vamos passar aí para o próximo aí. Amém? O terceiro tipo de cristão, olha só, 2 Reis 6,15. O que o rei da Síria fala? Vamos lá aprender o profeta Eliseu lá, o profeta Eliseu. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o servo do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? O que faremos? Meu filho. Querido, este servo aqui, com certeza, ele já tinha visto Eliseu fazer muitos milagres. Ele tinha visto Eliseu ressuscitar a filha da mulher, que eu esqueci o nome lá, ressuscitar o filho dela. Eliseu viu, esse servo viu Eliseu ressuscitar. Esse servo provavelmente viu Eliseu fazer um milagre, que é um machado flutuar na água. Esse servo viu os milagres que Eliseu fez. Mas mesmo assim, ele representa aquela pessoa que já teve muitas experiências com Deus, já viveu grandes coisas com Deus, mas infelizmente ela só consegue focar no problema. Ela foca somente no problema. Ela não consegue focar na solução.
ela foca no problema. Existem pessoas assim dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas, sabe? Eu conheço pessoas bem perto de mim que só focam em problema. Eu não estou falando da minha esposa não, viu? Para deixar bem claro aqui. Só problema, só problema, só problema, só problema. E queridos, nós precisamos entender que está nos protegendo. A Bíblia diz que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Mas não, a pessoa, ela está na igreja, surgiu uma dificuldade, ela já fica desesperada, meu irmão. Isso mostra uma falta de fé, uma falta de confiança no Deus que te escolheu e te chamou. É lógico que no primeiro momento a preocupação vem, a aflição vem, a ansiedade vem, mas você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que por mais que pareça insolúvel, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, talvez a causa que nós estamos vivendo, o problema que nós estamos vivendo, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Existem coisas que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluias. E aí a pessoa entra num campo muito perigoso, que é o campo da murmuração. E eu não quero estender hoje mesmo, porque senão nós já poderíamos entrar no povo de Israel. Mesmo depois de ver o Senhor abrindo o mar vermelho, passado ali por aquele grande milagre, Deus ter tirado o povo com mão forte do Egito. Faraó ali, conseguiram sair ali. Lá no deserto eles começam a reclamar. Moisés, você trouxe nós aqui para quê? Para morrer de fome, de sede, sabe? Na hora que bate aquela desespero, parece que esquece que tem um Deus cuidando. Eu queria dizer para você, irmãos, não importa a luta e o problema que você está passando neste momento, existe um Deus que está cuidando de você. Talvez se você foi um alvo aí de desemprego, você é autônomo e no momento você não está podendo trabalhar, eu não queria entrar nesse assunto, mas não tem como, é a nossa realidade. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando de você. Então eu queria dizer para você ficar tranquilo mesmo. Tranquilo. Queridos, Deus, Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso Senhor. Amém? Então, nós temos que ficar tranquilo, glória a Deus, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Queridos, e para terminar, o quarto tipo de pessoa, 2 Reis 6, 16 a 17. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou. E Eliseu disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. No versículo 17. Queridos, eu vou acender a luz aqui, senão daqui a pouco vocês vão ver só meus dentes só. Pera aí. Amém? Glória a Deus.
Olha só, o quarto tipo de cristão, irmãos. Quando o homem de Deus vem, o servo do homem de Deus vem enxergando somente o problema, somente a dificuldade, Eliseu, o profeta, diz para ele assim: não temas, meu filho, não temas, não temas.